Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje fala sobre a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e os reflexos, principalmente nas áreas cultural e econômica para os países que integram. E sobre isso, eu converso hoje com o professor de Direito Internacional, Tagore Figueiredo, e com o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa. Com exceção de Portugal, que está mergulhada em uma crise econômica europeia, os demais países que integram a comunidade vivem momento de desenvolvimento e, em boa parte, isso se deve aos acordos técnicos de cooperação entre os países no âmbito da CPLP. Veja na reportagem. A década de 90 foi decisiva para a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em continentes diferentes, mas com uma mesma língua oficial, o Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste se uniram com um único propósito: projetar e consolidar as nações-membros no cenário internacional. Ao longo dos anos, surgiram vários tratados de cooperação entre os países de língua portuguesa. Alguns dos destaques são os acordos pela educação, que prevêem o intercâmbio de alunos, acordos de combate ao tráfico de drogas e a doenças como malária e HIV, além dos acordos de cooperação jurídica. É extremamente enriquecedor a troca de experiências entre os países. E essa comunidade dos países de língua portuguesa, que foi estabelecida pelo Brasil com os demais países que falam a língua mãe, a língua portuguesa, tem se mostrado no que diz respeito às cortes constitucionais, que é uma subseção dessa conferência, muito importante para a troca de experiências. Para nós mostrarmos aquilo que é a Organização Constitucional Brasileira, no caso específico de hoje da Justiça Eleitoral Brasileira, que é algo e que podemos dizer um verdadeiro modelo para outras nações, e também ouvimos as experiências e a maneira como se organizam estes outros países. E a unidade de língua facilita muito este intercâmbio. Os países que integram a CPLP não formam um grupo homogêneo, mas buscam na troca de experiências e nos acordos de cooperação uma aproximação de valores e um maior desenvolvimento. O principal objetivo, eu posso reconduzir isso a dois objetivos. Um, o fortalecimento dos nossos sistemas democráticos. Fortalecimento esse que se faz, do ponto de vista jurídico, a nosso nível, com o fortalecimento dos sistemas eleitorais, porque os sistemas eleitorais são determinantes para o apuramento dos resultados, para a determinação democrática de quem deve governar. Bom, para a gente começar então, o que motivou a criação da CPLP, a união desses países de língua portuguesa, professor Antônio? Eu tenho a impressão que, como todo fenômeno histórico, são sempre várias causas, vários fatores que se interagem para que algo acontecesse. No caso da criação da comunidade, eu acredito que, em primeiro lugar, nós poderíamos falar de razões políticas e econômicas. Politicamente, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração a situação de Portugal naquele momento. Até meados dos anos 70, Portugal convivia com um regime autoritário, um regime proto-fascista, cujo slogan era orgulhosamente sós, quer dizer, Portugal afastado, apartado do mundo contemporâneo e completamente divorciado da realidade histórica da Europa. Com a Revolução dos Cravos, quer dizer, com a redemocratização de Portugal, há, na verdade, um esforço muito grande no sentido de recuperar o tempo perdido e fazer com que o país voltasse a ser razoavelmente um protagonista do seu próprio tempo, do mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, criar uma comunidade de países lusófonos seria a possibilidade que Portugal teria de recuperar o antigo brilho que teve. Porque não nos esqueçamos, e o telespectador deve saber disso, há 500 anos passados, Portugal era um minúsculo país europeu que conseguiu pioneiramente colocar os pés da Europa simultaneamente em 4 continentes: Europa, América, África e Ásia. Esse feito é de Portugal e ninguém tira. 500 anos depois, recuperar essa grandiosidade histórica seria talvez o caminho natural para que Portugal se integrasse com o mundo. Recolher esses
esses dados históricos, essa realidade histórica construída ao longo de tantos séculos em torno de uma comunidade que pudesse ter uma voz razoavelmente ativa no mundo contemporâneo. E esse mundo contemporâneo de hoje é representado por blocos, por países que se unem. O Portugal também não poderia ficar fora disso, né? E aí nós entramos no segundo fator, que seria exatamente o econômico. A CLP, não por acaso, está surgindo no momento em que a globalização efetivamente se consolida no mundo contemporâneo. E uma das características essenciais da ordem global é exatamente a existência de blocos de países. Quer dizer, é uma forma desses países se unirem para melhor se inserir no contexto altamente competitivo da globalização. Isso interessa também ao Brasil. O Brasil é um país que nos anos 70, em pleno regime militar, especialmente no governo Geisel, colocou em prática uma política africana muito interessante. Quer dizer, o Brasil naquele momento colocou em prática uma política que o Geisel definiu como de pragmatismo responsável, o que explica, por exemplo, o fato de, embora vivemos sob um regime autoritário de direita, tenhamos sido o primeiro país a reconhecer uma das jovens nações ex-colônias de Portugal que adotava o marxismo como a sua linha mestra de orientação. Abrimos contato com a China, isso tudo naquela época. Então, participar da CLP seria recuperar um pouco essa política africana, cerca de 20 anos depois, e também abrir possibilidades comerciais para o Brasil. Não nos esqueçamos que Angola, que Moçambique, enfim, as antigas colônias portuguesas poderiam se transformar em mercados consumidores de produtos brasileiros e uma espécie de ponte para que os interesses econômicos do Brasil entrassem no continente africano. Era um pragmatismo responsável e ecumênico, né? E aí o africanismo é o que satisfaz esse universalismo que já começa a surgir ali, em pleno regime militar, e se sustenta até os dias de hoje, na verdade. Exatamente. E, professor Tagori, com nações tão diferentes, nós temos aí países de partes diferentes da África, com características diferentes, une o país europeu com o Brasil, que líder e características próprias na América do Sul. O direito vem nesse grupo, dentro dessa comunidade, para se tornar um relacionamento mais amigável, um relacionamento possível de existir com consenso? O Francesco Carnelutti é um renomado autor jurista. Ele tem uma metáfora que me encanta muito. Ele fala do direito como uma ponte que liga as pessoas. Onde os vínculos não são suficientemente fortes, o direito pode atuar como um instrumento, como um catalisador dessa união. As motivações históricas que o professor colocou se somam ao vínculo linguístico e o direito aparece depois com a criação de uma CPLP com personalidade jurídica internacional. Isso é algo extremamente relevante. Portanto, a CPLP é um foro de concertação multilateral, é um foro de concertação entre vários países que goza de personalidade jurídica distinta da personalidade jurídica dos seus integrantes, dos seus estados. Isso é extremamente relevante. Outro ponto relevante também, e aí o direito contribui de maneira importantíssima na CPLP, é a tentativa de acordos bilaterais ou multilaterais, como o caso do Estatuto do Cidadão dos Países, da CPLP, que permite a circulação, permite tratamentos favoráveis que consolidam esses vínculos entre os cidadãos dos países membros. Isso está falando de vínculo. Quando se fala em vínculo entre países, pensa no trânsito dessas pessoas. Como está acontecendo esse trânsito? Olha, desde 98 já se fala, desde 92, na verdade, já se fala num estatuto que permitisse a livre circulação dos cidadãos lusófonos, né? O cidadão lusófono é definido como aquele que é membro de qualquer dos países da CPLP. O avanço desse estatuto, ele acabou tornando-se um pouco mais lento do que se gostaria por causa de algumas ressalvas que alguns países têm feito, principalmente no que diz respeito à inserção de alguns desses em foros de integração regional, como é o caso de Portugal, na União Europeia, como é o caso do Brasil, no Mercosul, como é o caso de outros países também. Então, as implicações jurídicas de um estatuto que desse absolutamente livre circulação aos cidadãos, deve ser estudado com muita parcimônia. Agora, há acordos setoriais, é como se você fracionasse o projeto todo, né? Nós temos um alvo final
e alvos intermediários vão sendo conquistados a partir de acordos específicos. Hoje, por exemplo, há um acordo específico para concessão de vistos para tratamento médico, há um acordo específico para extradição de pessoas que respondam à ação penal, há um acordo específico para o trânsito de profissionais liberais, homens de negócios, mulheres de negócios, cientistas. Então, há acordos setoriais, né? Todos, evidentemente, almejando, no final, uma ampla integração dos cidadãos. O Dr. Tagore fala em acordos setoriais e isso me faz lembrar o seguinte: quando nós falamos de CPLP, historicamente falando, não estamos nos referindo a um grupo marcado pela homogeneidade. Quer dizer, existem diferenças claras entre as diversas nações africanas a despeito de terem sido colonizadas por uma única metrópole, que era Portugal. E, é claro, existem diferenças sensíveis do Brasil com cada um desses países africanos e de todos eles com Portugal. Mas, em relação à circulação de pessoas a que você se referiu, há um aspecto que deveria ser salientado. Entre as colônias portuguesas de África, a sua locomoção com a metrópole sempre foi historicamente muito facilitada. Quer dizer, com a CPLP talvez isso tenha sido até mesmo ampliado. Mas há um intercâmbio muito forte entre portugueses que iam para Moçambique, para Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc. e tal, e vice-versa. No caso específico do Brasil, uma coisa que chama atenção, sobretudo depois da criação da CPLP, além de empresas brasileiras que vão atuar lá, é o intercâmbio na área educacional. Quer dizer, algumas universidades brasileiras praticamente estabelecem quase que cotas para receber estudantes, especialmente de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, que vêm fazer os seus cursos de graduação aqui. Isso é algo que tem crescido e a Universidade de Brasília é uma das que mais recebem esses alunos africanos. Mas esse legado que fica para o Brasil, qual é ele? De proporcionar uma educação de melhor qualidade para esses cidadãos de países que, muitos países estão saindo ou acabaram de sair de guerras civis que devastaram seus países. Eu acho que você tocou no ponto essencial. Uma das justificativas para a criação da CPLP, sobretudo o discurso que se observava em Brasília e em Lisboa, era exatamente ajudar a essas jovens nações africanas que passaram por traumática experiência de guerra a se recuperar, a se recomporem como estados e como nações. Então, nesse sentido, a contribuição financeira, a contribuição na área da educação, da montagem de bibliotecas, de ajudar a construir universidades, etc. e tal, se enquadraria exatamente nesse objetivo, quer dizer, ajudar a recompor áreas devastadas pela guerra. E foi até um discurso defendido pelo ex-presidente Lula durante seu governo, quando foi homenageado, quando recebeu uma homenagem importante dentro da CPLP, que é como se fosse um pedido de desculpas do Brasil aos milhões de africanos que vieram para ajudar a reconstruir o país. Seria uma forma de agradecer essa mão de obra desses povos que ajudaram a levantar o país? Seria nessa linguagem mais romântica, professor? Eu acho que essa é a linguagem da retórica da política, não mais do que isso. Mas eu acho, por exemplo, que havia muita sinceridade no governo Itamar Franco, especialmente por intermédio do embaixador José Aparecido, quando ele falava desses vínculos históricos que são indestrutíveis entre o Brasil, Portugal e essas regiões africanas de fala portuguesa. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Até já! Vem aí o Seminário Internacional que vai tratar sobre as novas perspectivas de cooperação União Europeia-Brasil-África. O encontro será de 8 a 10 de novembro na Universidade Católica de Brasília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, na data do evento. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e eu converso com o professor de Direito Internacional, Tagore Figueiredo, e com o historiador, professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa. Bom, no bloco anterior eu estava falando sobre a questão do momento, da globalização que se vive e que os países de língua portuguesa se uniram em bloco. Mas agora a gente observa
que o português está cada vez mais falado no mundo. Acredito eu que pelas aberturas econômicas que se faz entre os países. Mas é um momento oportuno para esses países de língua portuguesa, principalmente da África, que tinham tantos relacionamentos tímidos comerciais quanto os países maiores, professor? Eu creio que é mais uma chance. E eu acho que essa chance pode ser agarrada com unhas e dentes e, com isso, vencer uma certa timidez que tem caracterizado os passos dados pela CLP desde o seu nascimento até os dias de hoje. Acho, inclusive, que o fato da língua portuguesa ter alcançado uma dimensão mais expressiva nos dias de hoje decorre, em larga medida, do próprio papel desempenhado pelo Brasil. A partir do momento que o Brasil conseguiu vencer o seu crônico problema da inflação e moralizar a sua moeda com um plano real, e a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, no que foi seguido pelos 8 anos do governo Lula, o Brasil inevitavelmente ganhou uma projeção maior no cenário global da economia mundial contemporânea. Isso fatalmente vai ajudar a expansão do conhecimento da língua portuguesa. Assim como o mandarim. O senhor está falando da China, que tem tomado o mercado, o mandarim está se desenvolvendo como português, né? Exatamente. E há um diálogo também entre os autores, né? A gente percebe isso no campo da literatura. Mia Couto, um autor importante moçambicano, não se dista a vir, vem frequentemente ao Brasil para divulgar o seu trabalho, e ele carrega essa bandeira também da língua portuguesa, e ainda com um detalhe que enobrece muito o seu trabalho, que é de falar de uma língua portuguesa que não precisa necessariamente anular as origens africanas, né? Como não anula? Não anula, de fato, né? Então, é uma língua portuguesa que é levada como um bastião de liberdade e que não se separa, não é um divisor de águas, como se fosse uma anulação com o passado histórico que nós todos temos em comum. A comunidade, a CPLP, promove uma troca de experiência entre os países muito grande. O Brasil, que é a realidade que a gente conhece bem próxima, envia aos países africanos que compõem a CPLP muita tecnologia relacionada à saúde, à construção civil. Essa troca esse envio, no nosso caso, de tecnologia, é importante para se criar uma relação com esses cidadãos que podem até ser os nossos parceiros econômicos e potencial? Olha, uma das críticas que mais se faz à política externa brasileira, o senhor tinha falado do pragmatismo ecumênico responsável, ainda um pouco antes, na política externa independente, foi um africanismo retórico, né? A falta de ações pragmáticas. E eu entendo que o Brasil, nos últimos anos, usa-se muito no Brasil essa expressão, vem chamando para si a responsabilidade e exercendo um papel protagonista na defesa de interesses que são comuns. É muito válido lembrar o exemplo das patentes de medicamentos antirretrovirais. O Brasil foi com muita altivez, né, citando o nosso ex-chanceler Celso Amorim, foi com muita altivez a Organização Mundial do Comércio para defender a quebra das patentes por uma razão de direitos humanos. Humanitária. Uma razão humanitária. Então, o que é mais importante, a economia ou a saúde das pessoas? Então, esse debate, ações como essa, na minha opinião, trazem mais legitimidade ao discurso dos respectivos chefes de Estado, dos países de língua portuguesa, e mostram que há um interesse, apesar de tímidos os passos, e eu preciso subscrever o professor, né, realmente ainda são tímidos alguns passos, até por uma necessidade de conciliar tamanha heterogeneidade, mas há avanços também significativos que precisam ser louvados, né? O Dr. Tagore citou o caso da área da saúde, e até por uma questão de justiça lembrar que o então ministro da Saúde, José Serra, assumiu um papel protagonista nessa luta, mas o Brasil tem outros elementos de contribuição, especialmente para esses países africanos. Eu poderia citar o campo da infraestrutura. Nós temos grandes empreiteiras brasileiras atuando nessas áreas, abrindo estradas, construindo estradas de ferro, etc. E temos na área da agricultura. Afinal de contas, o Brasil é referência mundial com a Embrapa.
E essa Embrapa tem ajudado a muitos países da África subsaariana, inclusive os países de expressão portuguesa, a melhorar a sua capacidade de produção de alimentos. E eu acho que é por aí que o Brasil pode ganhar um papel mais protagonista, até mesmo em relação aos parceiros de língua portuguesa da África. E é assim que ele poderá vencer essa histórica timidez que, de alguma maneira, o prejudica. Muitas pessoas, quando escutam a notícia de que o Brasil está vendo tecnologia, conhecimento, dinheiro em outros países, questionam, poxa, o Brasil tem tantos problemas internos, por que não investir aqui dentro, nos problemas que ainda existem? Até para explicar para essas pessoas, assim, qual a importância dessa cooperação técnica, na opinião dos senhores? O primeiro aspecto que eu preciso relembrar é o seguinte, que não se gira um navio em 24 horas. Né? Tudo que acontece hoje é um reflexo de várias políticas, de várias decisões políticas que vêm sendo tomadas há muito tempo. Para falar de um Brasil e de uma CPLP de hoje, nós precisamos lembrar aqui de detalhes que remontam à década de 70, e isso porque o programa não nos permite voltar um pouco mais na história, né, professor? Uhum. E outro aspecto importante que nós precisamos deixar bem claro para os telespectadores é que o Brasil, quando dialoga com outros países, quando adota políticas que para um ou para outro possa soar como um investimento fora do Brasil, que poderia ter sido feito dentro do Brasil, é importante lembrar que a gente vive um momento de globalização. A globalização está na boca do povo, como disse Zygmunt Bauer, e é um momento em que não há como se programar, se projetar, se planejar uma economia interna sem se pensar em parceiros que estão para além da nossa fronteira. Mercados consumidores? Não há mercados consumidores, investidores. A expansão do nosso país precisa levar em consideração eventuais parceiros que nós temos para além das nossas fronteiras. E por que não explorar essas similitudes, né? São tantas as diferenças, mas também são tantas as similitudes. Exatamente corroborando com o que o Dr. Tagore está dizendo, eu lembraria que as relações internacionais, independentemente do sistema econômico, independentemente dos regimes políticos dos envolvidos, as relações internacionais são sempre um caminho de duas vias, quer dizer, há a via que vai e a via que vem. Há uma reciprocidade nesse tipo de relacionamento. Determinadas ajudas ou determinadas intervenções de um país em outras áreas podem, de um lado, representar, digamos, alguma manifestação, alguma expressão de espírito humanitário. Pode acontecer, sim, mas, do outro lado, vai representar interesses que normalmente não se traduzem em resultados imediatos, de curtíssimo prazo. Mas a diplomacia, na verdade, ela se move, e eu gostei muito da sua imagem de um navio cuja direção não se altera em 24 horas, a diplomacia se move exatamente pensando no médio e, sobretudo, no longo prazo. E esse longo prazo, na verdade, nos cálculos que são feitos, podem significar retorno para o país, seja em termos de projeção política, não nos esqueçamos que o Brasil sonha, por exemplo, com um posto permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como pode ser econômico, quer dizer, um retorno econômico, abertura de mercados, com possibilidades de investimento, etc. e tal. Acho que essas duas vertentes têm o mesmo peso para o governo brasileiro, né? Exatamente. Fortalecimento da liderança e o mercado consumidor. Exatamente. Né? É porque é nesse momento que se complementam as políticas de governo com as políticas de Estado. Exatamente. Né? Os governos passam, mas o Estado permanece. E a diplomacia normalmente tende a ser política de Estado, porque se assim não for, Exato. O país está muito mal. Exatamente. Bom, antes da gente terminar, eu queria fazer a pergunta sobre a avaliação da CPLP. Vou começar com o professor Antônio. O senhor acha que o objetivo inicial que motivou a criação da CPLP está sendo atingido? Está longe de ser atingido. Até porque a CLP, desde que deu seus primeiros passos, ela o fez muito amparada no aspecto cultural, o que não é mal, na verdade não é mal, mas não pode ficar só nisso, sobretudo em face das exigências e das demandas da ordem global contemporânea. Nós estamos tendo timidez no avançar, e isso eu acho que acontece não apenas em relação ao Brasil, mas também em Portugal e em relação aos países africanos. Enfim, eu acho que está faltando encontrar de forma correta, de forma indiscutível, o denominador comum. Professor Tagore, na questão jurídica também, e questão dos acordos bilaterais e multilaterais, o senhor acha que a CPLP está cumprindo com o seu objetivo? Um embaixador brasileiro que
foi um grande responsável pelas ações do Brasil na recente Rio+20, menciona em um artigo muito recentemente publicado que a diplomacia também ganha com aquilo que evita acontecer, não só com os ganhos reais. Eu subscrevo o professor quanto às ressalvas que ele faz, a timidez que precisa ser vencida, mas também há alguns avanços importantes. O projeto do Estatuto do Cidadão da Língua Portuguesa, por exemplo, que é uma ideia excelente, uma ideia maravilhosa, mas não pôde avançar da maneira e com a rapidez que nós gostaríamos. Foi inteligentemente fracionado em objetivos parciais, em objetivos intermediários. Outros acordos de natureza multilateral também têm sido, de natureza bilateral também têm sido conquistados a partir da CPLP, e nesse ponto, sim, eu sou obrigado a reconhecer que há avanços importantes no campo da jurisdicionalização da CPLP. Bom, Direito Sem Fronteiras fica por aqui e hoje nós conversamos sobre a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e os reflexos econômicos e culturais para os países que compõem esta comunidade. E eu agradeço a presença do professor de Direito Internacional, Tágore Figueiredo, e do historiador e professor da UNB, Antônio Barbosa. E agradeço também a você que nos acompanhou nesta edição. Até a semana que vem. Até lá!